Boa tarde para todos, encarnados e desencarnados. Tudo bem com vocês, Lazarina, Mendes? Boa noite. Vamos lá, né? Fazer a nossa reflexão hoje sobre o fogo depurador ou purificador. Muito, mas muito interessante, se nós pegarmos detalhes, nós vamos entrar até nas orientações que o Hipólito ele oferece ao André Luiz. Eles chegam a entrar até em algum momento na tese sobre física quântica, alguma coisa assim. É uma coisa interessante, porque são frequências diferentes, embora material, o que seria um fogo depurador ou purificador não é igual ao fogo material como nós conhecemos. É um outro tipo de fogo, é um outro tipo de energia, é um outro tipo de campo magnético que nós desconhecemos na Terra, embora já estamos entrando, quando nós começamos a trabalhar as chamadas vidas, né, a vida intraatômica, né, aquela vida que estão exatamente sendo descobertas agora, com os chamados aceleradores de partículas, etc. e tal, estão começando a adentrar mais na intimidade da formação material. Então, quando se fala fogo purificador, não é um fogo igual ao fogo material, obviamente que não, né? Então vamos lá, eles fizeram aquele trabalho lá, aquela expedição, naquele pântano, fizeram um extraordinário trabalho e ficou exatamente uma alerta da Zenobia em relação àqueles que lideram as regiões mais penumbrosas, de que na manhã seguinte passaria por ali exatamente um processo depurativo, que seria esse fogo purificador. Então vamos ver como é que isso acontece, pelo menos começamos hoje, que o capítulo também é muito longo, né? Mas vamos começar hoje a ter uma noção do que é isso, conforme nos orienta. No caso, quem está orientando melhor para o André Luiz é o ex-padre Hipólito. Ele vai explicar alguma coisa sobre o que seria esse fogo purificador. Então vamos lá. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse de um roteiro a seguir, ou seja, após a excursão no pântano, eles estavam exatamente com esse roteiro a ser seguido, considerando o fogo purificador que passaria por ali. O relógio acusava 6 horas, no entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região, então sempre reenfatizando uma região extremamente penumbrosa, extremamente escura, monótona, triste. O Instituto, a Casa Transitória de Fabiano, recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza. Então, vários colaboradores de outras casas transitórias estavam ali cooperando. Enquanto que a diretora Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de vários assessores, fazendo as orientações desse roteiro, né, em relação à mudança que a casa ela tinha que se deslocar dali para um outro local para que o fogo purificador pudesse fazer a sua função depurativa dessa região muito escura. Ardendo de ansiedade por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, diz o André Luiz, eu acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos lá no átrio, lá nos pórticos. Segui o padre, o serviço ativo exigia atenção, esforço de grande número de colaboradores, e obrigado ou instado pelas minhas interrogações, pelo menos insistentemente, ele estava querendo saber exatamente o que era aquilo, o padre disse para ele, as instituições socorristas, como estas, a nossa Casa Transitória de Fabiano, podem alçar voos de grande alcance. Por quê? Porque é uma casa transitória, não é como aqui na Terra as coisas materiais, é uma casa que se movimenta, né, e a grandes distâncias. E diante da minha funda admiração, o padre Hipólito continuou. Permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios. Aqui que ele começa a analisar as questões das vibrações da matéria, as vibrações da vida fora da matéria. Olha só, vamos prestar atenção.
hoje nós estamos aqui em outro domínio vibratório. E, evidentemente, estando em outro domínio vibratório, nós não podemos ter grandes surpresas, tendo como parâmetro apenas as vibrações da vida material. As leis da matéria, densa como a nossa, as nossas velhas, conhecidas lá da Terra, não são as que presidem os fenômenos da matéria quintessenciada, que é um termo usado por Allan Kardec. Então já fica aqui uma resposta às várias indagações de vários pesquisadores. Primeiro, dizendo que as leis que regem a matéria física, as leis que determinam em termos de velocidade, espaço, tempo, essas coisas todinhas, de que energia é igual à velocidade da massa elevado à velocidade da luz elevada ao quadrado, segundo a tese de Einstein, né, que é a fórmula mágica dele, né, para explicar matéria e energia. Mas essas leis que a física tenta provar na Terra, elas são extremamente limitadas para, de alguma forma, explicar os fenômenos da matéria em sua quinta essência ou quintessenciada. Esse termo quintessenciada foi utilizado por Allan Kardec, ou seja, a vida, a frequência material fora da matéria que nós conhecemos, ou das leis materiais que nós conhecemos. Eu até cheguei a comentar aqui em alguma das nossas lives como é que funcionaria o processo da fotossíntese, por exemplo. A Terra tem uma lei, né, que determina para as florestas o processo de fotossíntese, para a transformação em oxigênio do gás carbônico. Os vegetais fazem isso utilizando os raios caloríficos e luminosos, etc. E tal. Será que em nosso lar também tem florestas? Em nosso lar também há plantações, etc. E aí? Se em nosso lar tem floresta, tem planta, tem flores, é bom lembrar aqui que as leis que regem materialmente essas vidas vegetais no nosso lar não é igual, claro que não é igual da Terra. Como isso ocorre? Como é que uma árvore ela se desenvolve? Como é que uma semente vai desenvolver, se transformar numa árvore e dar fruto? Isso ainda desconhecemos. Nós vamos começar a entrar nesses meandros que são complicadíssimos, considerando apenas a mais avançada explicação das leis materiais no campo da física. A física tem seus limites, porque a física só analisa a matéria. Nós estamos falando de matéria em sua quinta essência. Continuamos com o Padre Hipólito. Ele diz o seguinte: que nos serve de base as manifestações também transitórias, ou seja, as leis da matéria em sua quinta essência, ou na matéria mais etéreo, numa matéria mais sutil, numa matéria muito diferente da matéria que nós conhecemos aqui na Terra. O homem encarnado, somente agora, começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica. Olha aqui, já usando o termo atômico. Estrutura atômica. Estrutura ainda atômica. Hoje se fala em elementos subatômicos e já com subpartículas divididas em dezenas de subpartículas conhecidas pela física material. O homem está adentrando até pela física quântica, né, tentando mostrar que a matéria não é bem aquilo que nós achávamos que era. E agora estamos falando de uma matéria diferente, a matéria em sua quinta essência, ou seja, estamos falando de uma matéria que está numa frequência muito diferente da frequência nossa. Por isso que eu não consigo ver espírito, porque eles estão numa frequência muito diferente da minha. O homem encarnado somente agora começa então a perceber a questão da energia atômica do plano grosseiro em que situa temporariamente a personalidade. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo elétrico, ou etérico, melhor dizendo, em nossa esfera de ação, ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Então, outra afirmação do Padre Hipólito, que a frequência, a descarga, o resultado elétrico, né, dos átomos lá na região em que eles estão, no nosso lar, qualquer colônia fora da vida física, né, nós ainda não conseguimos conceber matematicamente. Não há como você matematicamente, porque a física é matemática pura. A física, para explicar os fenômenos da matéria, trabalha a matemática em sua mais profunda pureza considerada a matemática. É assim que eles vão explicando as leis da matéria. Mas se for passar para fazer matematicamente a análise dos fenômenos, por exemplo, dos átomos etéricos, ou seja, os átomos de uma matéria mais etérea, de uma matéria mais quintessenciada,
Nós não temos nenhuma fórmula humana, nenhum cientista do mundo materialista, vai conseguir conceber. A nossa mente está muito limitada para entender como é que ocorre o universo dessa matéria, fora da matéria que nós conhecemos na Terra. Por isso que nós temos dificuldade de entender no nosso lar, por que os animais ali, por que há a necessidade em algum momento de alimentação, por que há os vegetais e os próprios animais domésticos, etc, etc, etc. Como é que realmente se deslocam esses veículos de transporte coletivo. Como é que é o processo? Ainda temos muita dificuldade de entender por que, se na matéria física tem os grandes matemáticos no campo da física que conseguem explicar as leis da física para explicar a vida material, nós não temos físicos na Terra hoje para explicar as leis de uma matéria em sua quinta essência, que é o que nós estamos conversando o tempo todo com o André Luiz, que é uma matéria diferente da matéria, porque a gente confunde, a gente acha que nós estamos falando no nosso lar, que tem alguma coisa semelhante ao que existe na Terra. É o contrário, a Terra é que é reflexo daquilo lá, mas num sentido de uma vibração muito densa. Porque, na realidade, a matriz é exatamente essas matérias mais etéreas. Aqui é a parte mais grosseira. Tem pessoa que inverte, acha que lá é igual aqui. Não, aqui, em muitas coisas, é igual a lá, mas nem tudo. Existe um limite, a matéria é muito grosseira, nós estamos num mundo muito grosseiro. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial. Nós temos 5 sentidos. E nós somos muito presos à questão da visão, do paladar, do tato, da audição. E nós somos muito presos a esses 5 sentidos. A gente dificilmente consegue ir além desses 5 sentidos. E isso é que vai mostrando mais ou menos que nos fenômenos da matéria me dão algumas respostas àquilo que eu chamo que é real, que na realidade não é real. A vida material ela não é real, a vida material é ilusória, porque tudo aqui é passageiro. O real é aquilo que vai ficar para sempre, então é ilusório. A vida material é uma ilusão, considerando a matéria em sua quinta essência. E continuando, somos fracos prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Porque nós só temos 5 sentidos. Vocês estão me vendo, aqueles que conseguem visualizar, porque tem um sentido chamado o sentido da visão. Existe aquele que consegue ouvir, que é o sentido da audição, do tato, do paladar, e assim vai, do olfato. Então nós temos 5 sentidos, e exatamente por essas estreitas janelas que nós temos esse contato com os fenômenos das leis da matéria. Nós estamos falando de leis fora da lei material. São outras leis que o homem ainda não consegue conceber. Até muitos espíritas só vai por concepção, é mais ou menos isso, acredito. Mas nós ainda não temos a matemática para explicar essas leis que regem a vida na chamada erraticidade ou mundo espiritual ou nas colônias espirituais. Nós não temos ainda essas leis dominadas pela ciência humana. Ainda. Eu estou dizendo ainda. Haveremos de ter no futuro. Não obstante, o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma 8ª parte do plano onde passa a existência. Até mesmo na vida material, diz aqui o padre, extremamente inteligente, já mostrou para nós que ele é muito intelectualizado, que nós aqui na Terra, mesmo sob o ponto de vista de mais avançado progresso científico, na realidade, o que os cientistas podem mostrar para nós, em termos de fenômenos das leis materiais, por enquanto é apenas uma 8ª parte do plano onde nós passamos a nossa existência. É extremamente pouco, até mesmo a física, que trabalha com aceleradores de partículas, chegando até a antimatéria. Cientistas já chegam realmente até a antimatéria, já conseguiram chegar realmente, eles foram ao cúmulo do cúmulo, sob o nome da física, em alguns aceleradores de partículas, como existe na Europa e também nos Estados Unidos, mas eles não conseguem explicar, mesmo entrando na física quântica, quais são as verdadeiras leis do mundo espiritual. Vamos usar o termo mundo espiritual, embora ainda não seja mundo espiritual. Eu explico para vocês porque confirmo isso. É comum nós dizermos que o nosso lar está no mundo espiritual. Não está. Nosso lar está numa frequência material em sua quinta essência, mas ainda matéria. O mundo espiritual nós só alcançaremos quando chegarmos à nossa pureza, que seja daqui a trilhões e trilhões de anos. Aí sim, estaremos no verdadeiro mundo espiritual. O mundo espiritual é para sempre, é eterno. O mundo
Nosso lar é transitório. Se é transitório, não é mundo espiritual, é um mundo transitório, é um mundo material, mas fora das leis que nós conhecemos da matéria. A vidência, a audição, as duas portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas suscetíveis de serem assinaladas pelos nossos olhos quando na Terra. Nós só conseguimos enxergar graças exatamente à luz solar, que consegue fazer com que possamos condensar em frequências, né, alguns tipos de ondas, chamadas ondas luminosas, que o olho humano consegue alcançar para nós podermos ver as coisas. Nós só conseguimos ver porque nós entramos nessa frequência de onda luminosa, senão nós também não enxergaríamos. Isso só considerando o mundo material, leis da vida material. O Hipólito aqui está sendo bastante científico e maravilhoso para explicar mais tarde o fogo depurador. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, é o arco-íris famoso, né? Salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Olhos físicos, os daltônicos não conseguem ver várias frequências desse arco-íris. Os daltônicos não conseguem visualizar, sobretudo a questão do índigo e do violeta. Não conseguem. Vai ter que ter aparelho específico para poder fazer a compactação dessas frequências e os seus olhos captarem a luz e o seu cérebro decodificar essa compactação luminosa. É muito simples e não é muito simples. Nós vivemos sob as algemas de 5 sentidos. A mediunidade seria um tipo de extrasentido. O Charles Richer chamou de sentido extra, ou melhor, fenômeno extrasensorial. Fora dos 5 sentidos seria a mediunidade. Mas mesmo assim é importante, analisando com o Hipólito, que nós temos nossos limites. Ou será que não existem frequências antes, como ele está falando aqui, do próprio arco-íris, voltando aqui, ele vai falar antes do vermelho, né, abaixo do vermelho e acima do violeta, existe vida, existe luz. É uma frequência que os nossos olhos normais não conseguem entrar, como os daltônicos não entram também no índigo e no violeta. É assim, a vida é muito mais do que essas condições possíveis de visualização, de audição, de tato, de sabor, de odor, etc. Existem, porém, outras cores no espectro correspondente a vibrações para os quais o olho humano não possui capacidade de sintonia, que eu disse agora. Continua o Hipólito. Manifestam-se raios infravermelhos que nós não vemos e ultravioletas que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas não pode ver. Nós conhecemos o infravermelho, né? E como trabalham os ultravioletas, com frequência diferente. E essas cores, ou esses raios do infravermelho e ultravioleta, nós não conseguimos ver. Sentimos, mas não vemos. No entanto, nós estamos falando de ondas luminosas também, que tem uma frequência que dá o calor, o supercalor e etc. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. Agora vamos, em vez da visualização, o espectro da luz, vamos agora para a questão do som. O nosso ouvido, né, o ouvido da mente encarnada, assinala apenas os sons que se enquadram numa tabela de 16 vibrações sonoras a 40 mil vibrações por segundo. O que ele está dizendo, doutor Hipólito, aqui o professor Hipólito, ou o padre Hipólito, ensinando para o André Luiz, que já conhecia um pouco isso, de que a nossa mente, a nossa capacidade de audição, na realidade, quem escuta, na realidade, o ouvido é apenas um instrumento. Quem escuta e quem vê é o espírito, é a mente, é claro. Mas o nosso ouvido físico, esse sentido auditivo, ele só consegue captar para a audição e o cérebro fazer a leitura do som nessa frequência ou nessa tabela enquadrada entre 16 vibrações a 40 mil vibrações por segundo. São frequências por segundo. Nessa frequência de 16 a 40 mil nós conseguimos ouvir. Agora existem frequências que vão além ou abaixo disso que um cachorro ouve e nós não ouvimos. Porque ele tem um aparelho auditivo com um instrumento que lhe dá a capacidade de entrar nessas ondas que o ouvido humano não consegue entrar. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam totalmente aos nossos ouvidos humanos. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona da matéria densa
para que a vida atinja os seus divinos objetivos espirituais. Aí, o ex-sacerdote Hipólito fez um breve interregno aqui, né? Sorriu amavelmente, conta aqui ele aqui de uma forma bem romântica. Os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. Por exemplo, a matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. Claro, tudo vem da força universal, tudo vem de Deus. As considerações eram sumamente interessantes para mim, diz André Luiz. Nessa conjuntura, apesar de já não ser um leigo no conhecimento da aplicação da energia elétrica na colônia espiritual do qual ele estava, em nosso lar, as palavras do padre Hipólito tinham a virtude de aliviar-me o cérebro atulhado ainda em lembranças viciosas da Terra, porque o André Luiz ainda trazia, como cientista que é, algumas concepções das leis da matéria, leis das frequências da matéria, seja no som, seja na luz, espaço, tempo, enfim, ele trazia disso porque era um cientista, né? Um médico, um grande estudioso, e ele conseguiu, puxa vida, tem coisa que vai mais além do que eu conheço no campo da ciência, na física, por exemplo. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos da Terra, chamou minha atenção para o esforço gigantesco dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão, boa vontade, assombrando o ânimo mais forte, ou seja, era um trabalho muito, muito difícil. O deslocamento da casa transitória não é um serviço simples para o fogo purificador passar por aquela região densa, escura, triste, monótona. Essa casa, né, esse posto de socorro avançado tinha que sair daquela região, daquele campo magnético. Mas isso aí exigia, consequentemente, assim, muita boa vontade e que, evidentemente, poderia estar além da capacidade até do mais poderoso bom ânimo para trabalhar. Tu olha, meu Deus, vou ter que fazer isso, você já dá desânimo. Porque não é fácil, a gente lendo assim, num romance, é uma coisa. Mas a realidade é totalmente diferente. A realidade do deslocamento de um posto avançado de socorro deve exigir um trabalho descomunal de esforços magnéticos, mentais, morais, coletivos, de especialistas em vários ramos da ciência, sobretudo a ciência da matéria etérica, e assim vai. Não é uma coisa simples. Uma leitura é uma coisa simples, mas a realidade é uma outra realidade, né? A utilização de recursos ali naquela casa de benemerência, isolada, em tão escura paisagem, custava extraordinário, inaudito sacrifício de cada um de nós. A densidade da região influía inequivocamente nos serviços e os colaboradores despendiam atividade de gigantescas proporções. Mais uma vez, uma descrição de André Luiz dizendo que, ao ser programado o fogo purificador na região, no campo magnético, a casa transitória está estacionada, o deslocamento, repito, não era uma coisa tão simples como num passe de mágica, como a gente acha que no mundo espiritual tudo é fumacinha, tudo é favor, faz assim. É muito esforço, é muito trabalho, é muito uso da mente, das forças eletromagnéticas do pensamento. É trabalho intenso o tempo todo. A gente tirar a ilusão de que morreu as coisas são mais simples. Não são. São muito mais complexas em todos os seus aspectos, porque lá o trabalho que nós vamos ter que desenvolver é o trabalho mental e espiritual, a partir da emissão de pensamentos que são forças eletromagnéticas que todos nós possuímos já na Terra, como potencial. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores, vai ter motor para deslocar, olha só, motores. E quando me entregava a transportes administrativos diante da maquinaria complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo, para ter um avião. Vamos voltar aqui o que ele fala, para a gente entender, porque nós estamos fazendo um estudo sistematizado, ou seja,
um estudo sistêmico ou reflexivo. Ler, depois a gente não entender, é como se tivesse assistido uma live dessa e, poxa, o que ele disse mesmo? Vamos gravar esses detalhes para a gente não esquecer nunca mais, porque a gente vai saber que, ao desencarnar, essa complexidade todinha nós vamos encontrar. Não vai ser uma coisa como, eu repito, um passinho de mágica, uma fumacinha, eu me deslocarei para qualquer lugar, tomo um brauzinho, vem alguém, me tira de lá porque gosta muito de mim, porque eu fiz uma precezinha e vou sair. Não é assim. Isso contado, lido é uma coisa. Na realidade, na vivência, na experiência, é outra coisa muito diferente. É uma questão de estado de consciência, né? E trabalho de despertamento de consciência é um trabalho de uma vida inteira, de muitas vidas e de muitas encarnações. Todo o pessoal disponível, vamos voltar relendo o que ele falou sobre a questão dos motores aqui, ao trabalho dos motores, ou seja, todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores e, quando me entregava a transporte administrativos, diante da maquinaria complexa e indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu a colaboração nas defesas magnéticas em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente, que nos orientava num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas, as faixas de defesa não eram altas e verticais, como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas. A diferença, por exemplo, vamos imaginar um castelo aqui. Como é que o castelo antigo, medievais, se defendia? Aquelas torres, com aqueles guardas, com as flechas, etc., no vigília, né, as torres de vigília e tal, e com aquelas muralhas altas. Essa era a defesa dos castelos medievais, das cidades medievais. As muralhas, ou as defesas, que eram bem verticalizadas. No caso, as defesas da casa transitória, elas não são verticais, elas são horizontalizadas, ou seja, elas alcançam raios de ação, raios de emissão de magnetismo para proteger, para não se aproximarem. Não é chegar numa parede, querer escalar uma parede e entrar na casa transitória, não. Ela é protegida exatamente em termos horizontais de frequências magnéticas de defesa, de fronteira para defesa de toda aquela instituição. Então, como eram essas altas, etc., ele vai dizer exatamente isso, né? Eram horizontalizadas, estendidas, formadas de substância escura, emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, circulando toda a casa. Então, havia esse campo de força elétrica de expulsão de energias negativas, protegendo a casa transitória num espaço de 5 metros. Então, realmente, então não é assim, proteção magnética verticalizada, proteção magnética horizontalizada. Esse é um detalhe explicado aqui por ele. Então, a casa é protegida exatamente por essas muralhas ou por essas fronteiras, né, de repulsão de energias negativas, mas em linha horizontalizada, ou seja, como fosse um disco, né, com o seu campo magnético expelindo, ou expulsando ou repulsando as energias negativas. Outra coisa que ele vai falar aqui, e eram 5 metros, né? 5 metros é uma distância razoável, né, de energia protetora, né? Aliás, quando eu falei dos castelos medievais, uma das proteções dos castelos medievais, além das paredes verticalizadas, eram os fossos, eles tinham poços, né? Então eles ficavam, o poço também dificultava a entrada, a invasão dos castelos. Então era uma forma de defesa desses castelos. Aqui é diferente, né? O fosso seria exatamente esse grande campo magnético de repulsão de magnetismo pesado para a defesa da casa de socorro transitória de Fabiano. Diversos focos de luz permaneciam acesso e em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho executado. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética destinados à emissão constante de força defensiva. Então, vejam, não é de ataque. Esses aparelhos emissores ou geradores de energia eletromagnética destinados a emitir força de defesa, se não houver, haverá invasão. Lidar com as trevas, por isso que eu digo, trabalho de obsessão em casa espírita tem que ter muito cuidado.
Não adianta você estar abrindo 1000 trabalhos de obsessão nas casas espíritas como se isso fosse defender todo mundo, proteger a casa espírita, e vamos proteger a casa espírita. Quanto mais trabalhos de obsessão, melhor. Não é pelo contrário, é muito mais perigoso. Porque nós temos que ter o conhecimento, no caso da mediunidade, o que é mediunidade, como funciona a mediunidade, como é que funcionam, por exemplo, aparelhos geradores de energias eletromagnéticas, de repulsão e também de emissão de forças defensivas. Por isso que muitas casas espíritas acabam entrando em processos de desarmonia, desunião, briga, esvaziamento, porque as pessoas acham que a única forma de fazer a defesa de uma casa espírita é com trabalhos obsessivos. Não é. A única forma de você fazer o fortalecimento de uma casa espírita é a convivência fraterna. É a convivência amorosa, é a emissão de energias eletromagnéticas dos pensamentos respeitosos com o outro. É realmente cumprimentar o outro com carinho, com amor, com espontaneidade, querendo o bem dela. Né? Porque às vezes a pessoa está calada e tal, mas o pensamento, né, fica naquela vamos chamar, ruminação mental, né, não desejando tanto bem assim, não. Nós temos que ser proativos, estar numa casa espírita, quer defender a casa espírita, vamos viver em união. Vamos viver realmente, nos defender pelo comportamento, e não 1000 trabalhos de obsessão e as pessoas continuam brigando entre si. Adianta. Não é trabalho de desobsessão, é a união entre os seres humanos que fortalecerá na defesa uma casa espírita bem dirigida. É isso que ele está mostrando para nós, né? Esses aparelhos são importantes porque estão na mais absoluta escuridão. E vigiaríamos o setor que nos fora confiado de modo a sanar qualquer anormalidade. Ele vai dizendo, finalizando as explicações, assegurou o colaborador. Temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-os ingresso ao pátio interno. Ou seja, se a pessoa vai buscar, nós sabemos que o fogo purificador, ele machuca, ele é terrível. E muitos vão buscar a casa transitória e outras casas transitórias para se abrigar. Mas eles precisam ter algumas credenciais para entrarem na casa, é o que ele está falando. Se apresentarem esses estados de renovação, eles realmente são facultados a ele o ingresso ao quintal, ao pátio interno dessas casas de socorro. Até para não serem alcançados pelo fogo purificador que vai passar por ali. Pelo menos, na realidade, quando chega na casa transitória e ela vai se deslocar, ela não vai estar ali, ela vai estar longe da zona onde vai passar o fogo purificador. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram o acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, diz o André Luiz aqui, eu não contive e perguntei, como nos asseguraremos dessa renovação? Como é que eu vou saber que alguém que quer entrar na casa transitória está renovado? Qual parâmetro que eu tenho para saber que realmente essa pessoa está buscando abrigo e está renovada? O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se ele mesmo e informou. Os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Logo que estejam, onde estiverem, concentrem as suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Então não é pelo blá blá blá. Ah, eu estou renovado, eu estou bonzinho, eu não vou fazer mais mal. Quando você efetivamente faz esse movimento de autotransformação pela autoamorosidade, pelo autorrespeito, pela autoconfiança e etc., você cria em torno de você uma luz. Naturalmente, a sua mente proporciona, através do seu perispírito, a irradiação de energias que te dão luminosidade. Isso para nós humanos, naturalmente isso acontece. Por isso nós temos um perispírito, nós temos centros de forças, centros vitais. Isso tudo, quando você começa a pensar coisas boas, sentimentos bons, emoções elevadas, você já irradia uma certa quantidade de luz. Porque o nosso corpo é luz. Eu vou explicar, nosso corpo é luz assim, é energia. O Einstein, quando foi perguntado o que é o homem, né, nós sabemos que a nossa matéria é energia. Então, o que é o corpo humano? É matéria condensada. Então, o Einstein respondeu que o nosso corpo é energia condensada. Energia condensada é o corpo, isso aqui é energia. Mas energia condensada. Aí perguntaram, mas e o que é
a energia em si, seria matéria desagregada, seria uma matéria já não condensada, tá? E foi perguntado também, ainda acho que seria o homem. O homem seria um aglomerado eletrônico, ou seja, o corpo físico é um aglomerado elétrico, eletrônico, né? Regido pela consciência, que ele não chamou de espírito, na verdade somos nós, luz, nós somos chama divina, nós somos espírito. Então quem rege toda essa matéria condensada, ou essa energia condensada da matéria, somos nós, luz, espírito. Quando você pensa no bem, sente o bem, e na emoção tu leva numa sensação mais intrínseca esse bem, você irradia a luz. Aí você realmente está mostrando que está renovado. É essa a característica, é o ponto de referência, é exatamente, digamos assim, um parâmetro para dizer essa pessoa está renovada e aquela lá está fingindo estar renovada. O André Luiz queria saber como é que eles vão saber que a pessoa está ou não está renovada. Essa é a missão de luz natural que você conquista pela sua modificação de pensamento, sentimento e emoção. Aí vamos lá. Os outros, os impenitentes, os mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de trevas que lhes cercam a mente endurecida. Lógico, a pessoa chega, eu estou bonzinho, eu estou legal, eu estou tranquilo, eu estou bem, eu quero bem, mas eles não retratam isso na sua irradiação, na sua aura. Não consegue. É o que ele está falando, exatamente isso. Elas ficam cercadas, a mente endurecida no crime, e vão ficar permanecidos, confinados nessas nuvens de trevas, porque não é verdadeiro esse processo renovador. Quando a pessoa diz que está renovada, por isso que a casa transitória acolhe no seu átrio, ou seja, no seu pátio, os já renovados, porque já apresentam essa característica, essa identidade, essa natureza irradiativa, né, de energia de quem realmente está se renovando. Os outros podem até dizer, mas se não apresenta a luz, está fora, não entra ali. É questão de seleção natural dos valores morais. Não é questão de castigo, Deus vai ajudar esse mais cedo, porque ele é eterno também, mas naquele momento não pode ser recebido. Não tem, porque ele não está renovado, ele está só fingindo, mentindo, é mentiroso, como diz aqui o narrador do livro, né? O esclarecimento era bastante significativo. Silenciei, satisfeito, André Luiz diz, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação da consciência, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes de palavras, tem pessoas que blá, 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 através desses jogos brilhantes de palavras bem colocadas, mas que, na realidade, se não purifica a consciência, são verbos vazios, ou ideias que caem na vala rasa da mentira. O que nós temos que viver, sem obrigação, mas por consciência, é trabalhar em nós um processo de autorrenovação, a começar pelo auto-amor. Não tem outro caminho. Esse é o ponto fundamental, como disse Jesus, amar o outro como devemos nos amar, amando a Deus acima de tudo. Essa é o maior de todos os mandamentos. Tudo vem como consequência disso. Tudo que existe em nossa vida vem como consequência disso. Amor ao Criador, e amar a Deus é amar as leis que já temos na nossa consciência, e nos amar para amar os outros. Como é que eu vou fazer o bem aos outros se eu não faço o bem para mim? Como é que eu vou amar os outros se eu não me amo? Como é que eu vou transmitir paz para os outros se eu não tenho paz em mim? Nós só podemos ofertar aquilo que temos em nós. Então, o mais importante trabalho, como ele disse, purificação consciencial, em lugar desses protestos verbalísticos, né, que se fazem através desses jogos brilhantes de palavras, entregamos-nos tranquilos ao trabalho, quando o indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Então, depois dessa conversa, ficaram mais tranquilas e, de repente, ele chamou de indescritível choque atmosférico. Relâmpagos, imagina assim. Relâmpagos, choques atmosféricos. Faíscas para tudo quanto é lado. É o que a gente imagina, né? Abalou o céu escuro daquela região. O clarão de terrível beleza, então eram clarões, mas eram belos, mas terrivelmente belos, né? Varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não deixou de ser uma beleza, mas uma beleza terrível e um assombroso espetáculo. Esse fogo purificador passando nessa zona umbralina, essa zona extremamente densa que precisava ser purificada, nesse fenômeno, nesse cenário, né, de um nevoeiro, em que as luzes se faziam lá, aquelas descargas elétricas, né, fazendo a depuração. Eu imagino realmente como é que deveria ser assombroso, né, esse espetáculo. Deve realmente. Quem está vivendo isso, né? Um raio esses raios, essas energias, né? Deus me livre, quem está no meio disso aqui deve sofrer barbaramente, mas porque escolheu sofrer dessa forma, né? Porque não quer se reformar, aí
vai sofrer as consequências naturais de quem não escolhe o caminho do bem. Não é castigo, é apenas por sintonia aquilo que ele escolheu para ele. Poderia ter escolhido, ou pode ainda escolher, porque também não vai ser para sempre, que as pessoas fazem o mal. Ninguém faz o mal para sempre. Faz o mal transitoriamente. Pode fazer 1 milhão de anos, mas depois de 1 milhão de anos volta a fazer o bem, porque esse também um dia será luz, como os Espíritos estão explicando para nós o tempo todo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Ou seja, é claro que também quando há trovões, quando há as tempestades, e os Espíritos nos explicam isso, falanges ou grupos de espíritos que comandam os fenômenos da atmosfera. Não estamos ao acaso. Os raios, os trovões, as chuvas, os ventos, tudo tem equipe que é encarregada de comandar os fenômenos da natureza, da Terra. Lá, da mesma forma. E ele vai falar que essas descargas elétricas, diferentemente das descargas elétricas, dos raios que acontecem na Terra, estavam obedecendo a essas orientações técnicas. Qual era a orientação técnica de ordem visível? Para que serviam essas descargas elétricas? Para a depuração desse nevoeiro escuro do umbral. Para que servem os raios na Terra? Também para depuração. Para quem não sabe, os trovões, as tempestades, os raios, esses raios depuram também a atmosfera terrena. Depois das tempestades, há um saneamento na atmosfera através do fenômeno das tempestades, dos relâmpagos, etc. Para quem não sabe, esse relâmpago também tem uma função aqui na Terra, muito importante. Inclusive da higienização atmosférica. Isso já na Terra. Agora vocês imaginam um fogo programado, com orientação técnica para poder fazer a depuração em regiões escuras do umbral. Observava-se ali o contrário, a tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor. Mas o assistente Jerônimo, que era o chefe dele dessa expedição, revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou o Luiz Solício. Então, quando ele viu aquilo que ele chamou de um espetáculo assombroso, os primeiros raios surgindo de uma forma ordenada, programada, o que o Jerônimo disse para ele como chefe dele nesse momento, de que ali era apenas um aviso da passagem dos desintegradores de magnetismo pesado da região do qual nós estamos falando, onde estava transitoriamente a casa transitória. À distância de muitos quilômetros, vimos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Quando ele fala muitos quilômetros, vimos os clarões da fogueira ateada, nós imaginamos aqueles seres, lembra daqueles verdugos que nunca deixavam eles serem resgatados, suas vítimas, etc. Eles são alcançados por esses processos, desses clarões, desses fogos depurativos ou desses desintegradores de energias densas. Eles são alcançados. Não é alcançado para destruí-los, mas eles são alcançados para também, de alguma forma, porque eles mentalmente criam ideias. São uma ideoplastia dos verdugos das trevas. Isso tudo é dissipado, é desintegrado. Essas energias deletérias das trevas, elas são desintegradas. Por isso que, de vez em quando, são feitas essas depurações ou essas desintegrações energéticas do mundo chamado espiritual. Decorrido alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem, em trânsito na casa transitória, foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor, que distribuía em variados setores do serviço, esclareceu o seguinte, que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que, nesse tempo, em circunstâncias como aquela, seria grande o número de infortunados a procurar-lhe as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas do átrio, ou seja, do quintal, do pátio, enfim. O que ele está dizendo é que muita gente vai procurar essas casas transitórias para se refugiar. E eles não tinham suficientes trabalhadores para atender o número de muitos que vão procurar nesses momentos. Porque ninguém quer receber essas faíscas desintegradoras de energias densas. Antes de maiores explicações, ribombou um novo trovão nas alturas. Aquele estouro que a gente conhece aqui. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos
de sua aproximação gradativa. Que coisa, né? Uma tempestade magnética, trovão, estou falando em trovão, fogo riscando em diversas direções, raios, né, em várias direções. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sob nossos pés porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Então o raio desintegrador alcançou as profundezas daquela região pantanosa. Não ficava só na parte superfície, também penetrava, né, por dentro daqueles chamados solos e subsolos pantanosos das regiões de trevas, de dor e de sofrimento, é o que ele está dizendo. Esses raios penetravam a substância sobre os nossos pés, ou seja, na região subsolo, vamos chamar assim, do qual ele conseguia ouvir o espantoso rumor que se fez sentir nas profundezas. Muitas vezes, ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar e todos eram unânimes em asseverar: a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo equóreo, bem como afirmavam que o viajor, ou que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé perante o turbilhão, ele chama de escachoante, do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou: o trabalho dos desintegradores elétricos aqui, que você está percebendo, são invisíveis para nós. Tal a densidade ambiente evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Como eu disse, né, para vocês, na realidade, quando há essa aglomeração, esse amontoamento, né, excessivo de resíduos inferiores de matéria mental, de ódio, violência, perseguição, vendida, essas coisas todas, esse processo depurador, esse fogo depurador, ele é necessário exatamente para diminuir um pouco essa densidade, porque essa densidade interfere muito na vida terrena. Guerras como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, foi por causa também de acúmulo de energias pesadas, de líderes desencarnados que interferiram nas mentes dos líderes encarnados, provocando a hecatombe de guerras mundiais. Isso foi também fruto dessas densidades magnéticas do mundo espiritual. O umbral começa na Terra. Nós já sabemos disso. O Ulisses explicou muito bem para o André Luiz que o umbral, em vários níveis, começa na crosta terrestre. Nós já estamos no umbral. Aqui na Terra, encarnados, nós já estamos em pleno campo magnético umbralino. Então a vida terrena já é no umbral. É claro que obedecendo às leis da matéria. O umbral segue uma lei diferente da lei material que a física até agora tenta explicar. Mesmo com a física quântica, mas é lei material. O umbral tem outras leis, não é a mesma lei da matéria, mas são densas demais que interferem profundamente nas leis da matéria. Jerônimo, experiente, bondoso, tentava sossegar meu coração. Sempre lembrando que Jerônimo é o chefe da expedição, que Luciano é a grande clarividente, o padre Hipólito é o grande doutrinador, o André Luiz o grande médico, o grande cientista que está ali como observador, como jornalista, ele está fazendo um trabalho jornalístico. Toda a obra de André Luiz é um trabalho jornalístico, queira ou não queira, exceto duas, né? Se eu não me engano, o Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, são trabalhos mais técnicos, mas todos os demais são romances, são um trabalho jornalístico que o André Luiz fez e traz para nós. Todavia, embora soubesse que não encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas desencadeadas sem rumo, confesso que senti enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, aquele trovão, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas com valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias,
avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. Então, tem perigo. A região está havendo desintegração de resíduos tóxicos da mente de líderes das trevas, é um ambiente perigoso. É um regime de limpeza, então alguém vai receber um impacto disso. 3/4 partes dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegavam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamo-nos dela quanto era possível. E ele começou a ouvir socorro, socorro, clamavam ou conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam-nos outros, fujam daqui, atravessaremos a barreira, de qualquer modo o abrigo nos pertence, vamos. Quer dizer, tentaram invadir a casa transitória, tentando expulsar uma Zenóbia da vida, os grandes trabalhadores da casa transitória, dizendo que ali pertenciam a ele. Até mesmo nesse momento, esses espíritos, nossos irmãos inferiores, acham que têm esse poder todo. Né? Então saiam daí, que isso aí nos pertence, etc. Não se limitavam às palavras, não. Eles avançavam em massa sobre as faixas orientais para recuarem em favor. Ou seja, se não houvesse esses 5 metros de proteção da casa transitória, eles invadiam. Voltando aos castelos medievais, os inimigos invadiam se não houvesse toda essa defesa. Se não houvesse exatamente esse campo magnético protetor de pelo menos 5 metros de espessura, esses vingativos, esses líderes aí invadiam lá e disseram, não, isso aqui é nosso. É assim, eles são abusados, né? São nossos irmãos abusados, estão na ignorância, no mal ainda. Repito, um dia serão bons, mas ainda estão no mal. Avançavam em massa sobre as faixas horizontais e recuavam, porque a energia ela é repulsora, né? Ela repulsa a energia negativa, então eles não tinham força para ir para frente. Ajudai-nos, por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Então todo mundo com medo, querendo entrar na casa transitória, com medo desse processo desintegrador do fogo purificador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam um escuro círculo de treva em torno de si. Então eles pediam, mas não tinham guarida, não tem como. Vão perturbar a vida lá dentro. Assim como na Segunda Guerra Mundial, o governador de nosso lar não permitiria que houvesse uma invasão, pelo menos de muitos milhões de seres vítimas da guerra ou causadores da guerra, e pediu mais de 30 mil colaboradores para defenderem nosso lar, para não haver invasão, é da mesma forma que eles não vão invadir, não. Como esse tema, eu repito, esse tema é muito específico, nós estamos falando coisas realmente, assim, para muita gente nova, né? Falando em fogo depurador, fogo purificador, falando em ciência com o Padre Hipólito. Eu vou deixar para quarta-feira que vem, dar continuidade a partir desse momento, para ver até onde nós vamos chegar, o que está acontecendo, esse pedido de socorro desse espírito, porque uns são acolhidos, outros não são. Os acolhidos são aqueles que já apresentam uma certa capacidade de renovação íntima, aqueles que estão realmente querendo até invadir, não tem nenhuma, então vão sofrer as consequências, com certeza, desse processo desintegrador. Mas como o tempo já está muito, muito alongado, e não vai dar tempo para a gente poder fazer, e eu disse que é um capítulo longo, eu vou dar uma marcada aqui para a gente continuar na quarta-feira que vem, a partir exatamente desses pedidos aí de entrada e tal, ou querendo invadir, tá ok? Porque eu estou fazendo um estudo, não estou fazendo palestra, estou fazendo um estudo, e nesse estudo, devagarinho, nós vamos aprendendo essas informações que são de extrema importância para nós. Espero que nós, quando estivermos do outro lado, possamos já estar realmente emitindo uma luzinha de verdadeiros renovados, né? E não fingidos. Eu tenho certeza que nós aqui não estaremos nessas condições. E se tivermos que pedir abrigo em alguma casa transitória, essas portas serão abertas para cada um de nós, para que nos acolham e nos ensinem e nos deem a oportunidade de trabalho. Que vai ser assim, não vai? É uma promessa nossa conosco, né? Não tem que prometer para ninguém. Eu não prometo para ninguém, eu prometo para mim. Não adianta prometer para os outros, não tem que prometer para nós. É um trabalho nosso, né? Boa noite para vocês. Então, quarta-feira, vamos dar continuidade ao fogo purificador. Eu acho que hoje nós aprendemos bastante. Quem está desde o começo vai ver que nós aprendemos coisa extraordinária com o ex-padre Hipólito, né?
Boa noite para vocês. Um grande abraço, um bom final de semana.